Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso 8º encontro, né, das nossas discussões aí, nossos debates, nossas considerações sobre aplicação de bases legais. Nesse 8º encontro nós vamos falar sobre o inciso 5 do artigo 7º da LGPD, execução de contratos. Esse é um desafio muito grande, especialmente para mim, que tenho algumas dúvidas para dividir com vocês aqui nessa base legal ao longo desse nosso encontro. Meu nome é João Gonçalves, estou nessa jornada com vocês aqui e tenho a oportunidade de conversar sobre execução de contrato e lembrar sempre que a Lei Geral de Proteção de Dados traz ali no artigo 7º uma lista, né, das bases legais que a gente pode usar aí a partir da análise da finalidade, do propósito, né, para justificar o uso, né, de dados pessoais aí nos nossos processos, no nosso trabalho. Contudo, diferente de consentimento, diferente de administração pública, diferente de cumprimento de obrigação legal, né, que nós já conversamos até agora, né, diferente de estudo por órgãos de pesquisa, nessa base, nós não encontramos respaldo para o artigo 11. Eu venho conversando com vocês desde o início da nossa jornada sobre a importância de avaliar o 7º e o 11. O 7º e o 11. Por quê? Porque se na sua atividade, se naquela atividade existir dado sensível, daqueles previstos lá no 5º.2, nós não podemos fazer uso de algumas bases legais. E uma delas, né, é a execução de contrato. Então, uma leitura mais atenta do 11, vocês vão perceber que o legislador ele copia o 1 quando fala de consentimento, ele copia o 2 quando fala de cumprimento de obrigação legal, ele copia o 3 quando fala ali por o uso pela administração pública, ele copia o 4 quando ele fala ali por órgãos de pesquisa, mas quando chega no 5º, que ele deveria falar execução de contrato lá no 11, ele não fala. O 5º do 11, ele já fala sobre exercício regular de direito, inclusive em contratos. Logo, ele está dizendo para a gente, contratos não pode dado sensível. Eu posso no exercício regular de direito, quando eu estiver discutindo contratos, né? Mas eu não posso especificamente aqui utilizar execução de contrato para uso de dados sensíveis. Isso é o que está lá no 11, né? Pode ser que apareça aí um cenário diferente. Eu, muito particularmente, por isso que essa base legal aqui a gente tem que falar com muito cuidado, eu muito particularmente, durante bastante tempo tentei forçar um pouco ali esse inclusive contratos, até porque, especialmente na área da saúde, nós temos contrato com médicos, né? Que eu preciso justificar a prestação de serviço apresentando ali o rol de pacientes atendidos com os seus procedimentos e preços pagos ou glosados. E ali eu tenho já recebido alguns comentários de que algumas instituições estão aplicando execução de contrato para essa relação. O que para mim gera um pouco de incômodo, né? Primeiro porque o contrato é com o médico e aí o paciente não está naquela relação, então o dado é dele. É uma situação para discutir, não estou aqui afirmando. Segundo, porque o artigo 11 vai ter dado sensível naquela lista, que é o código do procedimento, dizendo que doença que a pessoa teve ou tratou, que procedimento que ela fez ou não fez, o que foi pago, o que não foi pago. Então, eu sempre tenho um pezinho atrás aí com a aplicação da execução de contrato para uso de dados sensíveis. Como eu fiquei aí com essa dúvida, estou ainda construindo as minhas argumentações, eu tenho sido mais cauteloso e não aplicado execução de contrato para dados sensíveis. Então esse é um cenário que a gente vem transformando ao longo do tempo. Tudo pode mudar, né? Vai chegar um colega que vai falar, não, João, a aplicação é essa, vai ter ali, mas ainda não encontrei isso discutido, debatido ali na literatura, né? A literatura ainda não se debruçou sobre isso, os autores não se debruçaram sobre isso. Quem sabe, né? Essa provocação aqui pode ensejar aí essa ampliação aí da discussão, enfim, ou alguém traga para mim algo que já foi resolvido e eu ainda não me esbarrei, né? Eu ainda não tive essa oportunidade. Mas vamos lá, era só para considerar aqui o artigo 7º, inciso 5, ele não encontra correspondência no artigo 11. Então, a execução de contrato não está previsto ali para uso de dados sensíveis. Então, sempre a gente lembrar aí do artigo 11. Agora, literalmente, lendo o texto legal, o que nós temos? O
O artigo 7º, 5, fala para a gente: o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses 5, quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, do qual seja parte. E aqui o ponto que eu estava discutindo da questão de usar a execução de contrato numa tratativa com o médico para repasse, né? Do qual seja parte o titular. O titular não é parte desse contrato, né? Enfim, uma discussão, tá? O titular não é parte desse contrato. Mas, enfim, no final fala do qual seja parte o titular a pedido do titular. Então, a gente já tem um acréscimo aí para poder discutir. Gosto sempre, né, de voltar aí na literatura, entender. Eu já disse outras vezes, né, até com uma colega em Salvador, que é contratualista, uma advogada excepcional, trabalha com direito médico, trabalha com direito digital e é uma contratualista incrível, né? Tive o prazer de poder dividir o espaço com ela num plano de resposta a incidente recente, agora no ano de 2021, mas eu sempre volto na literatura porque eu não tenho essas habilidades com o contrato, né? Então quem acompanhou o curso de contrato sabe que eu faço as considerações sobre LGPD em contratos, mas faço todas as ressalvas com relação a contratos propriamente. É um instituto que merece uma atenção muito especial, né? Contratos é realmente um instituto de dedicação, né? O advogado que trata contratos não é qualquer advogado que trata contrato, realmente é uma arte, mas uma dedicação, um estudo, assim como é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vem encampando aí esse aprendizado, né? Mas vamos lá, Maria Helena Diniz, que é uma das principais autoras sobre contratos, né? Sobre direito civil em especial, ela fala que o contrato é o acordo de duas ou mais vontades na conformidade da ordem jurídica, ou seja, precisa estar dentro da conformidade jurídica, mas precisa existir vontades, né, de duas ou mais pessoas, destinado a estabelecer uma regulamentação, ou seja, uma condição preliminar para o interesse das partes, que tem como escopo adquirir, modificar ou extinguir relações de natureza patrimonial. Então veja que o contrato ele tem aí, nas palavras de Maria Helena, uma condição muito especial. Tem que ser entre duas ou mais partes, ele tem que ser lícito, né? Ele tem que buscar estabelecer uma regulamentação e ele modifica, adquire ou extingue uma relação jurídica de natureza patrimonial. Então é importante a gente pegar essas palavras, né? De forma que os contratos dentro do Código Civil brasileiro, né, o Código Civil de 2002, ele traz lá no artigo 425 a seguinte condição: é lícito entre as partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. O que é um contrato típico e o que é um contrato atípico? É um conceito jurídico, para nossa posição aqui, de alguma forma é até irrelevante, mas para dizer que o Código Civil ele se debruça em cima de alguns contratos específicos e lá ele diz como esses contratos têm que ser. Para outros contratos que não estão no Código Civil, eles são chamados de atípicos, né? Porque eles não estão lá tratados pelo Código Civil. É uma distinção importante. Quem gosta de contratos, quem tem curiosidade sobre contratos, depois pesquisa sobre contratos típicos, são aqueles que estão descritos no Código Civil, tem a forma, tem a obrigação, tem lá tudo que precisa. E os contratos atípicos significa dizer que nem todos os contratos, e isso é importante aqui, por isso que eu trouxe, que nem todos os contratos precisam estar detalhados no Código Civil. As partes têm livre, né, condição de estabelecer a sua relação, como diz Maria Helena, né? Ele tem a livre condição de estabelecer a sua obrigação, observando a licitude, obviamente, né, e as regras aí do próprio Código Civil. Ou seja, sendo o objeto lícito possível, às partes caberá a possibilidade de negociar aí o seu dispositivo, né? Então tem que ser lícito, tem que ser possível, tem que ser adequado e as partes elas vão utilizar os requisitos aí da norma para poder estabelecer o seu próprio contrato. Isso tudo é importante para dizer que essa base legal, execução de contrato, ela trata-se de uma base para justificar o uso de dados pessoais nesses contratos firmados entre as partes.
inclusive em ações pré-contratuais, como por exemplo, vou comprar um imóvel, eu preciso fazer um contrato preliminar, né, de compra e venda para depois fazer o registro, que o imóvel só vale a venda depois de registrado, né? O contrato de compra e venda ele gera a obrigação, mas ele não transfere a propriedade. Então é importante a gente sempre lembrar disso, né? Só é dono quem registra, né? Então é sempre essa frasinha já batida, mas serve aqui para a gente explicar que o contrato de compra e venda é uma ação pré-contratual, né, que gera a relação. Mas eu preciso dos dados para poder processar, então eu posso processar aqueles dados naqueles dados pessoais numa ação pré-contratual, o que significa que eu posso utilizar os dados numa ação pré-contratual, inclusive para verificar lá no cartório se aquele contrato realmente, se aquela propriedade realmente é em nome daquela pessoa, enfim, as ações e as diligências pré-contratuais estão autorizadas, desde que não utilizem dados sensíveis, né? Porque o 11 não permite, né? A coleta de dados no pré-contrato exige que você seja capaz de deixar claro e evidente que foi a pedido da parte, né? Então, a pedido do titular, você está processando aqueles dados, então crie protocolos, processos quando for utilizar essa base legal, que ela vai suportar aí os tratamentos em contrato. Na fase pré-contratual, somente é permitido o uso de dados pessoais se existir interesse do titular. Ele tem que manifestar esse interesse, né? Porque senão tá a gente recebendo aí cartão de crédito, né? Em casa porque nós pedimos o cartão, né? Ou porque o banco achou que devia mandar o cartão para a gente, estabelecendo um contrato, é mais ou menos nesse sentido. Eu preciso ter me manifestado, eu preciso deixar claro que eu queria aquele contrato, eu como titular. E eu como controlador tenho que ter os meus cuidados para garantir, né, efetivamente que aquele titular se manifestou ali pelo contrato. Do contrário, a gente não tem ali subsídio para fazer o processamento pré-contratual. Os dados utilizados no contrato devem observar os princípios da finalidade, necessidade e adequação, por óbvio, né? Isso norteia toda a nossa relação aqui com a LGPD e não é permitido o uso de dados pessoais que excedam aí essa delimitação. Aliás, para dados pessoais em contratos, claro que existem aí variações, mas nós podemos pensar, por exemplo, né, nos contratos, na qualificação das partes trazidas lá pelo Código de Processo Civil. Lá já tem uma delimitação de quais são os dados necessários para a qualificação da parte. Alguns vão dizer assim, mas João, e o contrato lá com a seguradora, que ela vai me pedir dados pessoais, ela vai querer avaliar meu histórico de saúde, aí é consentimento, né? Aí não é execução de contrato, aí é consentimento. Por quê? Dados pessoais sensíveis não estão ali protegidos, né? Ou melhor, estão protegidos, mas não estão livres, disponíveis para uso da base legal, execução de contrato, né? É um pouco de preciosismo, mas Márcio Cotes, ele fala, né, que o uso de dados pessoais dos representantes não estariam cobertos nessa previsão. Por óbvio, eu sou dono da empresa, vou participar de uma venda de uma parte da minha empresa, né? A lei exige que eu esteja identificado. Ou eu vou comprar cotas de uma empresa. A lei exige. Aí é cumprimento de obrigação legal, né? A identificação da parte proprietária é cumprimento de obrigação legal. Eu não tenho que justificar isso por execução de contrato. Como eu disse, parece um preciosismo, mas Márcio Cotes, que é um livro que eu recomendo, né? LGPD comentada. Existem vários outros, já disse isso em outros encontros, quem me acompanha sabe, já ouviu, mas o livro do Márcio Cotes, do Ricardo Oliveira, de LGPD comentada, sem sombra de dúvida, muito, muito, muito bom. Eu sou suspeito porque é uma obra que eu gosto muito, né? Então, eu já falei sobre isso, né? A manifestação pré-contratual, ela tem que ser comprovada, né? E tá quase um consentimento, né? Ela pode ser entendida como um consentimento, não esse o teor de falar que é um consentimento, mas é porque tem alguns critérios ali bem interessantes. Por exemplo, eu tenho que comprovar que foi manifestação do titular. O consentimento eu tenho que comprovar que foi livre e esclarecido. Eu tenho que demonstrar que eu controlo essa solicitação. A única diferença é que aqui não cabe a revogação, né? Se a gente for falar de uma forma global. Bem, é uma base legal amplamente utilizada para quê? Para justificar o tratamento de dados pessoais entre partes, incluindo a fase pré-contratual. Gente, não tem muito segredo, né? Não se aplica ao uso de dados sensíveis. Quando eu digo não tem muito segredo, é porque é muito claro, né? Contrato entre as partes, eu posso usar dado pessoal, não preciso ficar pegando o consentimento.
é um contrato que tem uma fase pré-contratual, uma fase de trabalho pré-contratual, eu preciso analisar ou garantir que foi por manifestação aí do titular que aqueles dados vieram, né? Ele tem o interesse no contrato, não fui eu que procurei ele para o contrato. Então, esses são alguns cuidados, né, que vocês precisam ter ao aplicar essa base legal, né? Especialmente discutir a questão do dado sensível, especialmente discutir a questão da documentação, da razoabilidade, da finalidade, da necessidade, da adequação de dados aí, que tem muita gente que às vezes exagera um pouquinho, né? Pede cópia disso, cópia daquilo, comprovante de endereço, comprovante de registro aí, reservista, título de eleitor, enfim, toma cuidado, às vezes não precisa disso tudo, tá? Importante sempre a gente estar atento aí para a aplicação das bases legais. Esse foi o nosso 8º encontro. Falamos aí sobre a nossa 5ª base legal e a primeira fora do rol do artigo 11. Sempre lembrar isso, né? Consentimento, administração pública, cumprimento de obrigação legal, estudo por órgãos de pesquisa que nós vimos até a aula de hoje, estão no 7º e no 11. Execução de contrato, não. Não estando no 11 é um indicativo forte aí, né, de que a gente tem que tomar cuidado quando tiver presente dados sensíveis. Aí aqueles critérios da minimização começam a ficar mais presentes, mais importantes, né? E também a escolha pelo consentimento começa a ficar um pouco mais clara para todos nós. Nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço. Tchau.